bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Gurgak de Comunicação. Às segundas, terças, quartas e sextas, a partir das 7 horas, a gente tem um encontro marcado aqui para tentar ver se a gente melhora um pouco, se a gente se evolui ou de vez, se a gente acaba e fica mais feliz ou mais triste, isso não importa. Importa é que a gente teve a oportunidade de mais um dia levantar, abrir os olhos, poder olhar para o sol, saber que está vivo. Acredito que isso seja a melhor de todas as coisas. Acreditar que a gente está aqui e que a gente tem alguma coisa para fazer nesse mundo tão grande. Já que todo ser humano tem um papel fundamental, por que o nosso não pode ser essencial para essa vida? Acreditemos nisso, acreditemos que isso vale a pena. E a partir daí, quem sabe a gente não se encontra nesse mundo e passa a fazer coisas mais belas, que façam bem a gente. Porque às vezes a gente faz tanta coisa na vida, né? Mas na verdade não está fazendo o que a gente gosta. E acredito que isso não seja bom. Para você entrar em contato com a gente, você vai falar pelo 92449858 ou eusourosachoque@gmail.com. Ao vivo também pela internet, www.newsrondonia.com.br ou www.sgc.com.br. A nossa reflexão de hoje é sobre a humildade. Sobre a humildade. Conta a história que na China antiga, um mandarim ia tomar posse daquilo que era seu. E ele passou a procurar a melhor vestimenta que ele pudesse utilizar e ter para que as pessoas sentissem nele a grandiosidade do poder que ele estava investido. Um grande amigo, muito sábio, indicou a ele um dos melhores costureiros da época. E ele foi até lá. Chegando até esse costureiro, a primeira de todas as perguntas que o costureiro fez foi: há quanto tempo o senhor é mandarim? Ele estranhou a pergunta, é óbvio, e virou para ele e disse: eu vou assumir esse cargo. Eu acabei de receber esta dádiva. Mas o que isso tem de importante neste momento? Quanto tempo eu sou isso? Ele: não, o senhor não é. O senhor estará isso. Sim, mas o que é de importante e em quanto tempo eu estou isso? E o costureiro passou a explicar dentro da sua simplicidade e da sua humildade. Bom, se o senhor já fosse mandarim há algum tempo, mais velho, mais idoso, com mais tempo de serviço, eu teria que fazer a sua veste, trabalhando em cima daquilo que eu costuraria para o senhor, de uma forma diferenciada. Eu teria que fazer a parte de trás um pouco mais comprida do que a parte da frente. Porque o peso dos anos, das responsabilidades, da sabedoria, da sapiência, do conteúdo que o senhor traria em si, seria tão grande que o senhor já se levantaria e abaixaria mais a cabeça. E por esse motivo, a sua veste deveria ser mais comprida atrás. Se o senhor fosse uma pessoa que já estivesse no cargo há algum tempo, mas nem muito nem pouco, eu teria que fazer a sua veste no mesmo comprimento, da frente atrás. Porque com um pouco de sabedoria e deixado de lado alguma vaidade, o senhor andaria mais ereto, mais firme, olhando para frente e procurando resolver os problemas. E por esse motivo, a sua veste deveria ser do mesmo comprimento atrás e na frente, e o senhor estaria bem vestido. Agora, como o senhor está começando, como é agora que o senhor recebeu essa grande encomenda, eu teria que fazer a sua roupa muito maior na frente e menor atrás. O mandarim ficou estarrecido e falou: mas por quê? Que vai ter que ser tão grande na frente? Eu vou tropeçar? Ele falou: não. Quando a gente entra num cargo muito grande, acreditando que nós podemos mudar o mundo, que estamos imbuídos de um grande poder, nós andamos sempre muito eretos, com o nariz para frente, como se fôssemos os donos do mundo, acreditando que todas as verdades absolutas são nossas. E por esse motivo, colocamos o nosso nariz à frente, colocamos o peito, e a roupa precisa ser mais comprida, porque senão fica aparecendo os nossos pés. Nesse momento, o mandarim entendeu o motivo pelo qual o amigo
indicou aquele costureiro. Nós somos aquilo que nós criamos, que nós fazemos, não o que nós estamos. Porque aquilo que nós temos, a gente deixa. Aquilo que nós somos, a gente carrega por toda a eternidade. E basta que eu e que você, que a gente comece a compreender o motivo pelo qual nós estamos aqui. O motivo pelo qual nós viemos a este lugar. Encontrar-se. Buscar em si mesmo aquilo que é melhor. Como eu sempre digo, é difícil. Se fosse fácil, a gente já nascia desse jeito, né? Mas não é assim. O que faz da vida apaixonante, o que faz da vida essa necessidade de acordar para tentar, são as grandes possibilidades de se aprender a viver. Se eu já sei fazer isso? Mas de jeito nenhum. Se eu soubesse, eu não estava falando. Eu falo alto para ver se eu aprendo. E quem sabe um dia, assim como você, eu chegue até lá e possa usar uma roupa que não seja nem comprida na frente e nem atrás, mas que tenha o tamanho exato daquilo que eu sou e não daquilo que eu estou. E no dia de hoje, o programa Rosa Choque traz para você uma convidada muito especial, que vai te ajudar e me ajudar a fazer essa reprogramação, a reprogramação da nossa vida, para que a gente possa entrar nos trilhos e fazer algo bom. Na frente do trem? Não, é nos trilhos da vida, que vão mostrando para a gente a cada momento as coisas que a gente está fazendo certo, fazendo errado, e vai mudando e vai se aperfeiçoando. Nossa convidada de hoje, Cristiane, seja muitíssimo bem-vinda, grata pela tua presença. Obrigada, meu bem. Por favor, fique à vontade. Bom, você acha que você fica melhor sentado aqui, ou fica à vontade, assim, de um jeito que você vá se sentir bem. É, ficar pertinho aqui. Bom, bom dia pra você. As pessoas, às vezes, têm uma necessidade da gente saber quem são as pessoas, de nome completo. Qual é o teu nome completo? Cristiane de Farias Alves Blasquez. Você é daqui de Porto Velho mesmo? Sou de Porto Velho mesmo. Teus pais, eles vieram pra cá, eles eram de que estado? Meu pai é acriano, né? Ele veio na época para servir o exército, porque lá em Rio Branco não tinha. E minha mãe é nordestina, que veio com os meus avós na época da borracha. Qual o nome dele, do teu pai? Meu pai é Adão. Da sua mãe? Carmelita. Quando você se entendeu como gente, grande parte de nós, quando se entende por gente, tem um monte de dúvidas. Qual que é a primeira dúvida que você lembra que você teve na tua vida, lá de criança? O que eu podia fazer para tornar o mundo melhor? Como eu gostaria que o mundo fosse melhor? Isso influenciou na tua educação? Isso influenciou diretamente na minha educação. E qual a formação que você seguiu? A minha formação é em pedagogia. Eu comecei as minhas atividades como pedagoga, em sala de aula, desde o pré-escolar até o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos. Depois eu fui técnica da Secretaria de Educação. Então desenvolvi muitos projetos na época, onde os alunos, e aí dos alunos do ensino médio, os alunos da educação de jovens e adultos, podiam se superar. E aquilo foi me dando muito mais motivos para poder fazer mais. Foi quando eu conheci também o coaching, conheci a programação neurolinguística e comecei a perceber que isso era possível, que as pessoas podiam sair daquele estado em que elas estavam, acreditando na possibilidade de se tornarem melhores. E o melhor de tudo é que elas começaram a compreender que elas não precisavam ser melhores que ninguém. Elas só precisavam ser melhores que elas mesmas. Mas elas precisavam muito olhar para si, para verificar o que elas tinham de ponto forte, para poder potencializar, e aquilo que não era tão forte, realmente para poder investir ali o tempo que fosse necessário para desenvolver uma habilidade. Nisso a gente pode colocar que a superação de cada um depende única e exclusivamente da vontade, do querer? Sim, e isso é o principal fator. A pessoa precisa querer. Ter a compreensão, ter a consciência de que é importante, esse é um passo interessante. Agora, o agir, né, o querer, o desenvolver ações para criar um movimento diferente, isso é que vai dar o direcionamento para esse resultado. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tentei. Aí ela tentou 20 minutos, uma semana, todo dia levantava, eu quero. Hoje eu vou fazer. Só que aí não deu certo. E nesses 20 dias ou uma semana,
ela se decepcionou, mas não é assim que funciona, né? Isso demanda um tempo. A gente começa a utilizar, inclusive, palavras onde nós vamos substituindo a nossa linguagem. Porque existem palavras que são limitantes, como as crenças que nós temos, e outras que são fortalecedoras. O que são palavras limitantes? Vamos pensar no tentar, por exemplo. Se nós tentássemos sentar na cadeira, provavelmente nós não conseguíamos. Vamos experimentar? Vamos lá. Vamos... Pode abrir a maior? Vamos pensar, por exemplo, no que a gente tem como tentar. Por inconsciente, é um esforço que a gente faz que não demanda tanta responsabilidade. Vamos tentar sentar? Vai. Então vamos. Não vai. Não vai, porque eu vou pensar. Você vai pensar e você vai tentar. Mas eu vou me preocupar de como vou sentar, exatamente, se eu pensar. Se você pensar. Certo. Agora, se eu disser, podemos sentar? Senta. Vai. Né? A ação está no sentar. O tentar, fazer, sentar, conquistar, ele não desenvolve a ação por completo. Então, eu já estou também mandando uma informação para o meu inconsciente de que se não der certo, tudo bem. Era só uma tentativa. E eu bloqueio nesse momento? Eu não coloco todo o meu esforço, bloqueio. Porque eu só vou tentar. Só vai tentar. Se não der certo... Foi só um esforço. Não tem o compromisso do fazer. Entendi. Eu vou sentar. Tá, né? Então, assim, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, às vezes, isso que a gente fez aqui é um exercício para você entender que o teu cérebro, ele recebe comandos. Exato. E esses comandos, se forem dados de forma equivocada, errada, ou não tão certas, porque às vezes está certo, mas não tanto, ele não vai agir. E depois a gente vai reclamar que não deu certo. Exatamente. E quando nós começamos a desenvolver as ações, com o esforço realmente, e não só do tentar, porque o tentar ele tira um pouco da responsabilidade do dar certo, a gente vai utilizar estratégias diferentes em busca do mesmo objetivo. Então, por exemplo, como foi colocado, por 20 dias houve um esforço para obter um resultado e não aconteceu. Mas eu só tentei. Exatamente. E o compromisso do fazer significa dizer, 20 dias, né, me trouxeram a experiência do resultado, que não é o inadequado, mas, no entanto, eu tenho um compromisso de fazer. Então, você vai fazer por 30, por 40 dias e vai utilizar estratégias diferentes. Até conseguir o resultado, porque eu não estou tentando, eu estou buscando. Exatamente. Certo. Essa é a diferença. Certo. Né? Então, assim, o tentar, ele efetivamente nos traz o resultado desejado. Quando você realmente quer o resultado desejado, você vai fazer por conseguir o resultado desejado. É como se você criasse motivos, né? Isso é interno e é de cada um. Você vai utilizar toda a tua energia para buscar o resultado que você deseja. E o ser humano, nesse sentido, nós, e me incluo nisso de uma forma assim grandiosa, tem essa situação de falar assim, mas eu tentei, eu fiz tudo, mas eu não consegui. Não consegui porque eu só tentei, então. Exatamente. Você até pode ter se esforçado muito, mas não o suficiente. Você poderia fazer mais. Eu não quis porque tanto. O comando que você deu para o inconsciente nós vamos fazer tudo que está na medida do possível. Aquilo que exigir um esforço maior, a gente deixa de lado. É diferente do fazer. O fazer eu tenho que dar resultado, eu tenho que mostrar. Né? Nós trabalhamos muito com o conceito de causa e efeito também, que é justamente para a gente poder pensar e criar estratégias para seguir. Quando a gente reclama muito e reclama da cidade ou reclama porque você não conseguiu um resultado que você queria, a gente diz que a pessoa está muito do lado efeito da vida, sabe? Sempre lamentando, reclamando. A culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa. Isso. Eu não tenho isso porque meus pais não me deram. Eu não consegui isso porque o meu estudo não foi de qualidade. Eu não consigo ter resultados diferentes na vida porque as pessoas não me ajudam. Né? As empresas podem não estar hoje tendo os resultados que desejam e podem atribuir culpas a muitos setores. Não estou dizendo que não existam essas responsabilidades. Mas se eu perco a minha energia lamentando, me queixando, eu estou do lado efeito da vida. Eu tenho que ir para o lado causa. Pensar como pode ser diferente, o que eu posso fazer por mim, como eu posso contribuir, né, com outras pessoas que passam pela mesma situação, como elas podem contribuir comigo, no sentido de criar uma ação, um movimento para isso. O ficar parado, o lamentar ou se queixar, ele vai fazer naturalmente as pessoas ficarem mais deprimidas, mais tristes. E você sempre vai encontrar uma outra pessoa que vai se queixar da mesma coisa. E tem aquela pessoa que você está passando, você fala assim, como vai? E ela resolve falar como vai, mas tudo que ela vai falar é de lamentação? Acontece.
Isso Tanto também me faz regredir. Nesse caso, quando a pessoa está do lado efeito da vida, porque você pergunta, né, como ela está ou como vai, e aí vem toda uma história, independente do que seja, a gente acolhe a pessoa, mas não acolhe o problema. Então, você vai ser muito simpática, mas vai fazer perguntas para a pessoa, né? Vai ser Inha, né? Tadinha, coitadinha, Inha que não vai para Inha lugarzinha nenhum. Exatamente. Então, como que eu devo agir? O que você está fazendo para modificar isso? O que você pode fazer por você mesma nessa situação? Você já experimentou estratégias diferentes para obter outros resultados? Então, é fazer perguntas, porque as perguntas, que muitas vezes é surpresa para a pessoa, ela vai fazer com que a reflexão seja mais profunda. Por que é surpresa? Porque às vezes as pessoas acolhem a pessoa e o problema. Ah, tadinha, aí você dá colo. Né? Não é que você não tenha que dar colo para as pessoas, mas você tem que fazer com que elas pensem na situação, principalmente em como sair daquela situação. Então, não reforçar, não validar. Problema eu tenho, você tem, o mundo inteiro tem. Todo mundo tem. Sócrates, um dos grandes pensadores, ele não dava uma única resposta, porque ele dizia que todas as respostas, quem faz a pergunta já tem a resposta. Só que a pessoa, para não assumir a resposta que tem, gostaria de colocar a responsabilidade no outro. Mas o fulano me mandou falar assim, eu tiro de mim a responsabilidade. Neste sentido, como que funciona essa programação neurolinguística? Eu não dar respostas, mas fazer as perguntas com o intuito de que a pessoa encontre nela mesma aquilo. Porque a gente sabe, né? A gente sabe onde está o problema da gente. É difícil de dizer, mas a gente sabe. A gente sabe como resolver, não sabe? Falta coragem. Envolver mais pessoas torna isso mais fácil. Responsabilidade, né? Quando a gente trabalhar a programação neurolinguística, a gente vai desconstruindo crenças que não são tão úteis. O que é desconstruir crenças? Vamos supor que você pense, né, que seja uma das crenças de que não há possibilidade de trabalhar sozinhos. Eu preciso de mais pessoas. E de repente a pessoa lamenta, porque ela nunca tem a equipe que ela quer. Mas ela nunca vai ter a equipe como ela deseja. Cada um é diferente. A equipe pode ser, inclusive, muito melhor do que ela imaginava. E ela não é tão boa assim que não é capaz sequer de enxergar a potencialidade de cada um. Pode acontecer de tudo. Bom, nós estamos no programa Rosa Choque, pela Rede TV, no Sistema Gurga aqui de comunicação. Hoje falando sobre essa reprogramação mental, para que a gente possa se melhorar. Fica com a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já. Nas tuas faces de erva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem não provoque, é cor de rosa choque. Bom dia para você que está ligando o teu aparelho de televisão agora. A gente está no programa Rosa Choque, no Sistema Gurga aqui de comunicação pela Rede TV. Ao vivo também pelo www.newsrondônia.com.br. E você pode participar pelo 9244-9858. E aproveitando que estamos falando de telefone, gente, olha aquele telefone, que coisinha mais lindinha do mundo. Tão bonitinho, né? E funciona de verdade. E é lá da Bela Casa, na Pinheiro Machado. Você pode ir lá que tem coisas lindas. Ela que está fazendo agora a nossa decoração do nosso cenário. E amanhã a gente vai ter uma decoração toda vermelha para lembrar aí do Dia dos Namorados. Lá você encontra penteadeiras maravilhosas, tudo de lindo para tua casa, você encontra lá de decoração que você não acha em outro lugar. E minha roupa hoje é da Moça Bonita. Obrigada, Elise, de coração, por me ajudar, por mandar para cá, tá? Espero que você tenha sempre muito sucesso. Aliás, sucesso já é uma coisa que você tem. Bom, o Diário da Amazônia é a nossa mídia também, que leva notícia, entretenimento, leva tudo de melhor para você ficar bem informado. No Brasil, em Rondônia e no mundo. As notícias ruins a gente tem que saber, porque elas existem, mas que a gente sempre se foque naquilo que é melhor, aquilo que é bom, aquilo que vai acrescentar para a nossa vida. E a manchete de hoje é que Rondônia, o Acre e o Mato Grosso e a China assinam um acordo para fazer essa ferrovia que vai ser de grande utilidade para o nosso estado. Parabéns a todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram para que isso acontecesse. Acredito que o mais importante é que a gente sempre tenha progresso e esse progresso não interfira na parte ambiental. Isso também já está sendo tido cuidado. O Diário da Amazônia está sempre aí para você, todos os dias, de manhã, tanto nas bancas, como você pode fazer a sua assinatura ou pegar pela mídia digital. A gente vai agora para o site do SGC, que é um site novo, que foi elaborado recentemente, e lá nesse site do SGC você tem todas as notícias também.
E você pode participar dos sorteios. A página de sorteios do SGC, você vai lá, faz a sua inscrição. Para o Dia dos Namorados, a gente já tem algumas, hoje à tarde vão entrar algumas outras promoções que é do programa Rosa Choque também. Você vai clicar nessa telinha que eles estão mostrando o concursor e você vai fazer a sua inscrição. Lá você vai colocar o seu nome, seu telefone, isso. Você vai clicar nesse verdinho e aí você vai colocar o seu nome, seu e-mail e vai fazer parte, vai participar do sorteio. Então o SGC fazendo tudo para que você tenha uma qualidade maior também digital. Toda a nossa programação também pode ser encontrada nesse novo site. Você vai para a página inicial, entra em Rede TV, vai nos programas e a partir dali você começa a encontrar toda a nossa programação. Você vai encontrar todos os apresentadores, olha que legal, vai aqui na Rede TV. E aí você vai entrar ali em programas. Nos programas você vai descer o cursor e vai encontrar toda a programação. O nosso também está ali, que é o programa Rosa Choque. E aí você vai entrar e vai ver todos os vídeos, todas as entrevistas que já passaram, todos os entrevistados que passaram pelo nosso programa vão estar ali para você matar a saudade ou buscar alguma informação que pode ter sido relevante e importante para você. Sistema Guldaquis de comunicação, levando comunicação, entretenimento e a notícia bem mais perto de você. E a nossa convidada de hoje é a Cristiane, a gente está falando sobre essa programação, reprogramação, né? Por que isso é tão importante? Por que isso é uma febre? Porque é novo, né? Aliás, o nome é novo, né? Por que isso é tão importante? Nós já trabalhamos há mais de 20 anos utilizando, mas é muito novo ainda para muitas pessoas. Porque como não faz parte do currículo escolar, então as pessoas começam a ouvir, né, a trabalhar essa programação já na fase adulta. É importante porque nós crescemos e temos algumas crenças limitantes. Então, nós crescemos também, e é natural que desde criança a gente escute muitos nãos para poder ir seguindo a orientação, né? Não pode botar o dedo na tomada. Aliás, acho que a primeira palavra que a gente ouve antes de falar mamãe é não. É não, né? Não. Tanto é que tem criança que sabe o que é não. Ela não tem essa representação, mas sabe que não pode. Então, depois, na fase adulta, a gente também cria alguns medos em relação a ser mais ousado, a ter mais disciplina ou menos disciplina, porque você segue regras no ambiente de trabalho, segue novas regras em casa, então tem muitas regras que não são suas. Então, muitas vezes a pessoa não sabe exatamente como ser, né, como agir. Então, a gente busca levantar essas crenças que são limitantes, aquelas que elas dizem, por exemplo, sobre não conseguir alguma coisa, que pode ser não conseguir juntar dinheiro, pode ser não conseguir estudar, não conseguir um bom emprego, nunca encontrar o amor da vida. Então, isso tudo são crenças limitantes. Só uma pergunta, nessa situação dessas crenças limitantes, eu também poderia colocar as coisas que normalmente eu falo para um filho ou para um amigo dentro do setor de serviço. Eu já tentei isso, não deu certo. Não deu certo para mim, que às vezes isso também tem a ver? Também, não deu certo para você, né? Porque você tem um modelo de mundo, você utilizou algumas estratégias, onde a outra pessoa tem outro modelo de mundo. Ela pode pensar em outras estratégias que você talvez não tenha pensado. Mas se eu digo, já tentei, já fiz, e você é uma autoridade, sabe? No sentido de ser uma pessoa que representa ali, que é líder, às vezes o outro fica um pouco mais, né, acanhado e diz, não, se ela fez e tentou, não conseguiu, então também não vou fazer, porque também pode não dar. Então, nesse sentido, eu estou podando a liberdade do outro de conseguir. Não vou nem falar Sem de tentar, porque quem tenta não consegue. Exatamente. De conseguir. Sem ter essa intenção, Nina, você está fazendo isso. Então nossa, né, me esforcei e busquei um resultado que eu desejava. Alguém consegue pensar em uma outra forma? Tem outra estratégia para a gente alcançar o mesmo resultado? O que seria, ou como seria? Então, é criar um ambiente de criatividade, de potencialidades, para as pessoas também se experimentarem, né? É só diante do desafio que a gente consegue compreender o que a gente tem de características de ponto forte. Então, é nessa hora que a linguagem da programação neurolinguística, ela começa a fazer parte do dia a dia e a pessoa começa a se sentir desafiada o tempo inteiro. Porque quando vem um pensamento do eu não posso, ela mesma, né, diz assim, mas eu não posso por quê? O que foi exatamente que eu já fiz para dar certo? É a reprogramação Exatamente. todo momento, a todo momento. Aí, nesse momento, ela já vai diminuindo aquela crença que é limitante e já vai se colocando numa posição de ação, né? Ela tem o controle da vida dela, ela pode pensar em alternativas, ela pode pensar em fortalecer resultados que já são bons.
Então, tudo depende do pensamento que se tem. Existem pensamentos que são muito úteis, né? Então, se eu penso que eu posso, que eu consigo, algumas pessoas dizem, nossa, mas isso é ser muito otimista. Então, na programação neurolinguística, nós não trabalhamos com o otimismo ou o pessimismo. Nós trabalhamos com possibilidades, né? Se existe a possibilidade de dar errado, também existe a possibilidade de dar certo. 50%, né? Exatamente. Então, o que fazer para dar certo? Quais são as estratégias, quais são os caminhos, quais são as ações que eu tenho que desenvolver. Então, você precisa realmente pensar um pouco mais na vida, porque você começa a se sentir parte dela. Então, aí fica interessante viver, né? Eu sou parte da vida, eu sou parte dos meus resultados. Então, deixa eu pensar, o que é especificamente que eu quero? Então, desta forma e agindo desta maneira, nós dizemos que a pessoa está do lado causa da vida. Ela tem a vida dela no controle, né? Ela sabe dizer exatamente o que ela quer e aonde ela quer chegar. Ela consegue traçar metas e não desanimar, né? Caso esteja no 20º dia e não conseguir o resultado que ela deseja. Por quê? Porque ela vai se esforçar um pouco mais, ela vai utilizar estratégias diferentes. Quando a pessoa está do lado do efeito da vida, ela se queixa, às vezes ela nem experimenta 20 dias. Ela já desiste, né? Porque desistir também é mais fácil, porque a síndrome da vítima também faz com que as pessoas tenham dó, piedade. Só que isso não leva ninguém para lugar nenhum, né? Então, nessa hora, é aquilo que eu te falei. A gente acolhe a pessoa e diz, nossa, eu sinto muito. Mas o que é que você vai fazer de diferente, né? Da primeira vez que você investiu nesse resultado? O que pode ser feito? Né? Como você vai se posicionar agora diante da vida? Então, isso às vezes faz com que a pessoa diga, não, mas espera aí, né? Foi alguém que fez comigo. Não, sim, mas o que você pode fazer por você em relação a isso? Uma coisa que as pessoas fazem com a gente, uma coisa é o que a gente faz com as coisas que fizeram, né? Exatamente. É como eu recebo isso, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu me sinto? Só pra... Claro, não é que eu faço isso não, tá? Eu tô bem do lado efeito da vida, para deixar isso muito claro. Eu só tô querendo aparecer para entrevistada, só isso. Nós nos colocamos em muitas situações, né? E é natural, né? Quando nós somos, por exemplo, quando nós fomos criança, a gente aprendia que fazia um pouquinho de mãe, um pouquinho de nego. Quem não chora, né? já é bem, né? Quem não chora não mama, né? Quem não gosta de carinho e atenção? Eu gosto, né? Você gosta, todo mundo gosta. Naturalmente as pessoas gostam. Elas podem não gostar muito do toque, né? Dessa questão do ficar muito abraçado ou não, mas das atenção... demonstrações públicas de Exato. afeto. Mas de atenção, todos nós queremos, né? Então, em alguns momentos eu também me coloco do lado efeito. Mas o pensamento tem que ser muito rápido, né? Opa, o que é que eu estou pensando? Tá certo? Isso vai me levar a algum resultado diferente? Que sensação eu quero ter? De prazer, de conquista? Ah, então peraí que eu tenho que ser causa, né? Os 3 minutos que são admitidos de luto. Passou Exatamente. isso, tem que ir pra frente. Tem que caminhar. Tem que buscar. Que resultado nós queremos? O resultado que você quer pode ser diferente do que eu quero, então a gente também não pode colocar todas as pessoas em busca dos seus objetivos, que elas funcionem por você. Elas têm a vida delas para pensar, né? Exatamente. E como que a gente diz isso? Por exemplo, eu acredito, não acho que quem acha devolve que está roubado, eu acredito que essa disciplina deveria ter na escola desde o dia que a criança entra ali, para ela aprender a se programar mentalmente. Mas não é uma coisa, Anísio Teixeira tentou, tantos outros educadores tentaram, talvez porque tivessem tentado, né? Se tivessem feito, ido para a sala de aula e feito, teriam conseguido e não tivessem delegado para terceiro, porque nem sempre o terceiro pega o nosso sonho da forma que ele é, né? Às vezes a gente precisa ir e a luta. Mas como que um professor hoje em sala de aula deve agir para ajudar os alunos dele a se reprogramar mentalmente para que eles possam crescer, evoluir? O primeiro a passar pelo processo é o próprio educador, né? Porque como ele também é um ser humano, ele também tem as crenças, as verdades dele. E nem sempre ele cresceu também numa condição muito interessante. Então, quando ele vai trabalhar com o aluno, ele precisa criar esse momento e esse mundo de possibilidades para os alunos. Então, ele precisa transmitir isso através da linguagem, através do processo educacional. Tem um livro do qual eu sou coautora e trabalho como coordenadora, que ele se chama Programação Neurolinguística para Professores. E a intenção do projeto é justamente essa, auxiliar os professores a acreditarem num mundo melhor, a fazerem com que este mundo realmente se torne muito melhor, gerando possibilidades. E ele precisa transmitir essa mensagem para os alunos. O aluno precisa olhar o nosso educador com respeito, com admiração, e não como um pobre coitado,
né? No sentido de, nossa, o que é que estão fazendo com os educadores? Eu não quero ser nunca um, então. Exatamente. E ele não é nosso exemplo? Deveria ser. Exato. Então, assim, como existe também notícias muito ruins e são delegadas, né? São divulgadas, aliás, e a responsabilidade da educação é delegada ao professor, e os alunos sabem que o professor precisa fazer greve, o professor ele não consegue, com o salário que ele tem, comprar uma roupa, né? Ele não consegue comprar livros para ler, ele não consegue, às vezes, desenvolver o trabalho que ele gostaria. O nosso aluno, inconscientemente, ele está tendo isso como representação. Exige-se muito, mas não se dá nada em troca para que tenha essa capacitação, né? Exatamente. Então, nesse processo, os nossos educadores, eles deveriam ter toda uma formação em programação neurolinguística, porque eles aprenderiam todos os sistemas representacionais, entendendo que existem alunos que aprendem ouvindo, outros alunos aprendem utilizando a sinestesia, experimentando. O que é isso? É experimentando. Ele não aprende nem vendo e nem ouvindo, ele aprende fazendo. Então, se de repente o meu professor ele só fala, eu não tenho um audiovisual, né? Eu não tenho ali uns slides, quem é visual não aprende. O auditivo vai aprender. Eu estou te ouvindo e eu consigo captar bem essas informações através do meu modelo auditivo de mundo. O sinestésico, ele aprende fazendo. Então, assim, não basta eu ver, não basta eu ouvir, eu tenho que exercitar. Então, quando a gente fala em praticidade do currículo, significa dizer, pega todo o currículo escolar, tudo o que a gente tem, né, de conteúdo sistematizado, coloca na prática, mostra como isso funciona na vida, que as pessoas irão aprender, porque aí tem significado, que já é exatamente como Paulo Freire trabalhava, né? Criar significados, aprender a partir daquilo que tem significado. Então, quando a gente faz esse processo na programação neurolinguística, as pessoas começam o quê? Eu busco aquilo que tem significado. O que tem significado para mim pode não ter para você, né? Pelo menos em nível de importância. Vai depender muito da leitura de mundo que eu tiver. Eu só vou conseguir. Exatamente. Será que essa disciplina ela não poderia ser englobada na matéria de língua portuguesa, quando a gente vai ensinar a criança o valor de cada palavra, os signos e significados mesmo, mas o valor de cada palavra, colocando-se a concreto ou abstrato, mas mostrando para o aluno aquilo que aquilo, como aquilo funciona? A gente já tem essa pretensão de estar colocando, nem que seja uma atividade extracurricular, uma vez por semana, de 1 hora, tanto com os alunos quanto com os educadores, para que eles possam realmente pertencer a esse mundo de possibilidades, sabe? Não acreditar, por exemplo, que não tem jeito, que nós vivemos situações caóticas e isso não é real para todo mundo. E nem vivemos num mundo de Poliana, né? Onde tudo dá certo, tudo sai perfeito, onde não existe maldade. Não é assim. Mas é um mundo de possibilidades, onde as pessoas são capazes de obter bons resultados. Nós temos histórias maravilhosas de pessoas que sequer pensavam um dia em obter o resultado que desejam. E hoje são referências. Então, por que as nossas crianças também não podem trabalhar isso como a meta da vida, né? O se desenvolver intelectualmente em busca de um resultado, de uma potencialidade. Vamos pensar, por exemplo, e aí falando de uma situação muito real, nós não temos emprego para todo mundo, no sentido de fazer um concurso público, né? As vagas não são para todos. Não tem mais como isso ser um resultado desejado. Certo. E antigamente, 1900 e bolinha, maravilhoso seria ser bancário, né? Sim, você lembra que eu lembro que ser bancário era, assim, o status, né? Exato. Você falava que era, as pessoas falavam, muito ou então bacharel. Exatamente. Bacharel também era Então, tudo. isso foi evoluindo. E não é que eles não tenham um significado na nossa vida e não seja um trabalho muito interessante. Eles continuam sendo. Mas nós, enquanto população, nos tornamos muito maiores nesse sentido e há uma demanda muito grande por muitas outras atividades. Um leque maior de possibilidades, né? Exato. Então, assim, crescer hoje pensando em terminar o ensino médio, fazer uma graduação para passar num concurso público, isso é possível. E é possível para muitas pessoas. Mas a gente tem que entender que já não existe concurso para todo mundo. Essa já não é mais a única possibilidade. Uhum. E há uma necessidade, por exemplo, de investimento em outros setores. Então, se nós crescemos com a possibilidade de que nós podemos empreender, por exemplo,
A criança, o adolescente, ele já começa a pensar em forma de fazer dinheiro, né? Tira-se a ideia também do ganhar, porque ninguém ganha dinheiro, né? Não, Porque a gente trabalha. Trabalha, você tem que fazer, trabalha. né? Você coloca ali suas horas de energia e empenho, né? Você está fazendo aquele para poder ter aquele retorno. Então, o que mais eu posso fazer? Que habilidade eu tenho? Eu sei fazer bolo? Por que eu não posso, por exemplo, colocar isso à disposição de pessoas que gostam de comer bolo? E que não possam fazer, porque não tem tempo, porque passaram num concurso e estão trabalhando em outra coisa, né? Exatamente. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso experimentar as minhas habilidades e os meus talentos e fazer com que isso me traga um retorno financeiro? E depois disso, será que eu não posso estar envolvendo mais pessoas e isso se tornar um grande projeto? Então, existem outras situações que fazem com que as pessoas cresçam financeiramente, tenham prosperidade, que não só através de um concurso público. Se a gente começar a trabalhar isso com as nossas crianças, com os nossos educadores, eles vão criar um mundo de boas possibilidades. Porque eu não fico dependendo de ninguém fazer por mim. Eu abro as possibilidades que eu posso. Eu não preciso ser o modelo do outro, né? Eu tenho o meu. Perfeito, Nina, é isso. Imagina, todo mundo querendo a mesma coisa. Como vai ficar delicado? As pessoas vão se frustrar. Não tem para todo mundo do mesmo. Mas e seria frustrante, porque as pessoas às vezes também vê aquilo que eu falei no início do programa. Vê o que a gente está, mas não sabe o que a gente é. E às vezes você não está muito disposto a pagar o preço que as pessoas pagam para estar onde estão, né? Exatamente. Eu acho que isso também é uma situação que tem que ser levada em consideração. Que aí quando alguém chega se queixando também, a gente pergunta, e o que é que você está fazendo de diferente? O que está mudando? Teve uma reportagem esses dias, aliás, já são 2 ou 3 que eu vejo na televisão, uma fala assim, o rapaz passou num concurso porque ficou 6 anos lendo os resumos no lixo. Quantos de nós, eu, você, outras pessoas, cada um tem a sua história, que passou fome, que vendeu bolo para pagar ônibus, que fez tudo e conseguiu chegar. A única diferença daquelas pessoas, para nós outros aqui, para você que está assistindo a gente, para nós, é que a nossa história não é contada. Agora, quanta dona de casa passou fome, quantos homens aí passaram fome e hoje mantêm os filhos, estão na escola e deram uma vida muito melhor para os filhos do que elas tiveram, né? Mas eu acho que isso tem que ter um pouco também de se autovalorizar pelo que fez, né? Como que a pessoa se valoriza? Primeiro, a gente precisa reconhecer as pequenas conquistas, que nós temos Certo. pequenas conquistas. Vamos pensar, por exemplo, né, como, quando pequeno na escola, passar de ano. Isso é uma conquista. Tirar uma boa nota, É uma isso é uma conquista. conquista. Então, se eu vou valorizando isso, né, e vou reconhecendo isso, fazendo com que isso seja sempre um reforço positivo, eu estou estimulando a pessoa a ter sempre novas conquistas. Quando nós, adultos, já conseguimos comemorar as pequenas conquistas, isso significa dizer que nós estamos também nos fortalecendo para outras conquistas. Quando nós não valorizamos o nosso dia a dia, não observamos esses detalhes das pequenas conquistas, então a gente não tem uma autoconfiança suficiente para grandes desafios, porque você não está conseguindo valorizar ou reconhecer nem as pequenas conquistas. Então, como trabalhar isso? Olhar para o dia a dia, né, com um olhar novo, como se tudo fosse muito novo, e agradecer a Deus sobre todas as conquistas, por menores que sejam. Se todos os dias você tem um motivo para agradecer, todos os dias você vai se sentir muito melhor para novas conquistas, né? Se o ser humano ele vive, e eu tô olhando as perguntas aqui, porque eu vou te diminuindo, porque se eu for perguntar do jeitinho que as pessoas perguntam, eu acabo ficando... assim, eu não consigo falar todas as perguntas, né? Mas, por exemplo, se eu hoje quero fazer uma modificação na minha vida e a minha vida está totalmente pessimista, tem alguma coisa que eu deva repetir durante o dia? Tem alguma frase que vai fazer com que meu cérebro vá aprender aquilo? Como os mantras, por exemplo, que são as sequências de se falar alguma coisa, até que se acredite naquilo e aquilo faça efeito na tua vida. Tem alguma coisa? Além do... Eu tô vivo? Eu tô vivo é o começo de tudo, né? Então eu preciso ter também uma mente muito viva, muito alegre, uma mente de possibilidades. Então é importante observar
que área da vida precisa mais atenção. De repente é na minha vida pessoal, pode ser na minha saúde, eu preciso dar um pouco mais de atenção, que é isso que não está me fazendo bem. Mas se de repente eu não sei ainda que área é essa, eu posso, né, trabalhar algumas frases como eu posso, eu sou capaz, eu quero, né, eu consigo ver possibilidades e ficar muito atento a esse dia a dia. Então, ouvir uma boa música, porque as músicas elas mexem conosco, né? Ah. Existem letras que fazem com que a gente fique, né, com um astral elevado. Então, ouvir uma boa música e pensar muito no eu sou, eu quero, eu sou capaz, né? Eu consigo criar um mundo de possibilidades e a partir disso pensar no que poderia ser esse primeiro passo, essa primeira ação. Se for Certo. referente à saúde, de repente aí ao médico, né? Porque há muito tempo não se vai. Se de repente for em relação à disposição, fazer uma caminhada, começar, né, por 5, 10 minutos. Então, que área da vida precisa de mais atenção? Eu também preciso fazer essa observação, porque um pequeno esforço nesta área pode fazer uma mudança significativa em todas as áreas da minha vida. E eu posso, como você falou, às vezes eu posso, a mãe pode, uma senhora, alguém pode falar assim, ah, mas eu não estou tendo tempo de andar, de caminhar, de fazer exercício. Gente, dentro de casa, ainda que eu acredito também que a mulher já faça, assim, muita coisa dentro de casa, mas dentro de casa você tem tanta coisa que você pode fazer, pode cantar, olhar para o espelho, se achar linda, se achar lindo, se achar, sabe, ninguém precisa ver. É aquela situação mesmo de você olhar para o espelho, pegar o creme que está na tua penteadeira ou no teu banheiro, o que for, independente do preço, é se fazer um carinho, né? Acreditar que você vale a pena. Como que é isso quando você vai dar suas palestras, quando você vai você vai fazer os teus cursos? Não sei se é assim que se diz. As pessoas, elas mostram uma autoestima muito em baixa ou não? Ou elas chegam ali achando, não, eu já estou bem, mas eu quero assim, só que você fale se eu estou realmente bem. Porque é difícil admitir que a gente está Eu já começo trabalhando a questão de que todos nós somos seres humanos, inclusive eu, né? Então, assim, tem momentos que eu preciso também trabalhar a minha autoestima. Não é todo dia, né? 7 dias na semana, 24 horas por dia que você está bem. Né? Às vezes você não está bem, a gente se arrumou toda para sair, caiu aquela chuva, estragou todo o cabelo e diz, Aí faz igual o Big Brother, né? vai passear na sala, né? Vamos lá, passa o pente no cabelo e vai sem a escova mesmo. Bom, Mas a gente está falando sobre essa autoestima, de falar de pessoas belas, pessoas inteligentes, e a gente vai chamar agora para... Já posso chamar, Diego? Posso, né? Já posso chamar o meu lindo aí que vai fazer o Jornal da Rede aqui comigo. Obrigada pela tua presença. Vai lá contigo. Oi, Nira, muito bom dia para você, bom dia a todos. No ar, então, a partir de agora, a nossa primeira edição do Boletim de Notícias do Jornal da Rede. Em Ji-Paraná, uma comitiva de empresários chineses discutiu ontem, junto a autoridades locais, a possibilidade de implantação da ferrovia transcontinental, que deve aí cruzar o país, interligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Se executado, o projeto representa um grande avanço na economia rondoniense, facilitando assim o escoamento da produção. A comitiva, composta pelo embaixador e mais 23 empresários e representantes de instituições financeiras da China, se reuniram com governadores, deputados, senadores, prefeitos e empresários dos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso. A comitiva veio visitar Rondônia e o Mato Grosso para conhecer o possível trajeto por onde a ferrovia passará. Durante a reunião, os governadores dos 3 estados, num ato de demonstrar real interesse pela ferrovia, assinaram um protocolo de intenções entre si, com cláusula que estabelece um compromisso de efetivar as medidas técnicas de colaboração para viabilizar o projeto. A vinda da comitiva para visitar os estados foi agendada pelo senador de Rondônia, Cir Gurgats. A expectativa que tínhamos sobre estudos desta obra já impulsionavam o crescimento de Rondônia. Agora, com mais esse passo que está sendo dado e as equipes já em campo fazendo esse trabalho, de fato nos deixa mais tranquilo e temos a certeza de que esta obra vai sair. A partir do que foi discutido no encontro, o embaixador Li Xinchang disse que o próximo passo agora é juntar técnicos de seu país, do Brasil e também do Peru, para elaborarem um projeto preliminar com levantamentos que apontarão a quantidade de recursos a ser investido na infraestrutura. O vice-governador de Rondônia ressaltou a importância econômica que a ferrovia exercerá. Com essa ferrovia, a gente interliga esse sistema e criando uma nova rota de mercado. Essa é a maior obra do início do século, talvez no futuro possa vir outra, mas é uma obra audaciosa, mas extremamente necessária e extremamente viável do ponto de vista econômico,
porque ela vai integrar um mercado de 400 milhões de pessoas, que é a população do Brasil e a população dos demais países da América Latina, e abrindo as portas para onde nós temos o maior contingente populacional do planeta, que é a China, a Índia, Japão, Coreia, e aonde nós temos os países melhor situados financeiramente nesse momento da história. O objetivo de Brasil e China é construir uma ferrovia que interligue o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Os 5.300 quilômetros de ferrovia começarão no Rio de Janeiro e terminarão na região litorânea do Peru. Aqui em Rondônia, a ferrovia será construída ao lado da BR-364. Com a possibilidade de implantação da ferrovia, os produtores industriais já vivem uma expectativa de uma melhora contundente. Hoje nós temos os portos sul e sudeste que nos dão apoio para a nossa exportação. Só que nossos produtos ficam inviáveis devido à distância e o frete isso inviabiliza. Com essa ferrovia, ela vem realmente abrir as portas para a exportação dos nossos produtos, tanto da indústria como da agropecuária, e os produtos que aqui são realmente produzidos e desenvolvidos no estado de Rondônia. Ele vai dar um dinamismo maior para que as empresas aqui possam realmente atingir o mercado asiático. E o encontro na capital reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para debater o modelo da segurança pública do país na região norte. Dada a importância do evento, o traje adequado foi o de gala. Oficiais do Corpo de Bombeiro e policiais militares estavam bem atentos para não perder nenhum momento do primeiro encontro que acontece na capital e reúne oficiais do interior e de outros estados da região norte. Estão participando importantes palestrantes do Brasil inteiro, autoridades importantes com vastos conhecimentos na área de segurança pública, vindas de Brasília, do Congresso Nacional. Abordaremos nesses 2 dias temas como mediação policial, o termo circunstanciado de ocorrência e os demais temas que hoje estão em voga, que hoje suscitam uma discussão a nível de segurança pública. A Polícia Militar quer fazer parte desse sistema, apresentando propostas, colocando sugestões que é de relevante importância para a nossa sociedade. Esse encontro é muito importante para nós, integrantes do Corpo de Bombeiros, porque nós fazemos parte da segurança pública como a Polícia Militar. Eu acredito que esse evento hoje ele possa fazer com que todos os militares do estado de Rondônia, BM e PM, possam fazer discussões que tragam resultados positivos para a segurança pública. Até porque integrar o Corpo de Bombeiros a esses sistema de segurança pública é muito importante pelas ações que nós realizamos no estado e em todo o Brasil. O cronograma do encontro prevê 10 palestras e 4 workshops, todos com temas voltados para a melhoria das condições de trabalho, o entendimento às leis, a desburocratização dos processos e também a melhoria do atendimento à população. Um dos intuitos é esse, é levar a mensagem nacional para que todos falem a mesma língua, estejam atualizados, participe das mudanças que são necessárias e que estão ocorrendo em nível nacional e para que todas as polícias militares, corpos de bombeiros sejam de vanguarda para que consigam prestar um serviço melhor para a sociedade, que é o destinatário final do nosso serviço. O intuito é esse. Vivemos hoje uma situação de que cada vez mais nós temos que repensar o modelo de policiamento, a forma como a segurança pública deve atuar. Então, a gente trazer pessoas com autoconhecimento nessas matérias que vão ser debatidas nesses 2 dias, a gente poder trazer as ideias, inovar em algumas ações, é importante para a gente melhorar cada vez mais na prestação de serviço de segurança pública. E só lembrando que essas e outras notícias você tem em nosso portal na internet, que inclusive está repaginado com muito mais informação para você e muito mais fácil a compreensão também, sgc.com.br. Ô Nina, muito bom dia, uma ótima terça-feira para ti. Bom dia para você também e fico muito feliz de que agora você esteja aqui conosco levando essas notícias para todos os nossos telespectadores. Obrigada de coração. E agradecendo aqui o Glayton, do telefone, eu vou falar um número porque ele passou disponível aqui, 9266-8062, que vai dar 2 bolos para a gente poder sortear também aqui na sexta-feira. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.
para você que ligou teu aparelho de televisão agora, pois é, a gente está aqui no programa Rosa Choque. E no finalzinho do bloco anterior eu falei que o nosso colega ali que tem a Casa do Bolo está oferecendo pra gente 2 bolos, assim, que já falaram que é uma delícia, né? De banana, e o outro eu ainda não sei de qual que vai ser. Eu ainda não provei, mas todas as minhas amigas que provaram gostaram. E o telefone dele é 9266-8062. Depois eu vou colocar na página do site, aí você faz sua encomenda também. Agradecer, né? Afinal de contas, as pessoas que são gratas e que nos ajudam merecem o nosso reconhecimento. Ele não precisava fazer isso. E se ele fez, é porque a gente também precisa fazer por ele. Faça sua encomenda, então. E sexta-feira participa com a gente lá naquele site da SGC. Bom, o que você deixaria de... Não falo de mensagem porque fica muito autoajuda. Mas o que você falaria para alguém que você gostasse muito, que você visse que essa pessoa não consegue sair do efeito? Pode olhar para mim e falar. Posso. Vamos lá. Que é o que eu falo para mim também, né? Aceitar a vulnerabilidade. Aceitar que nós somos seres humanos, que nós somos frágeis. E quando a gente aceita isso, a gente se permite, né, olhar para aquilo que precisa ser melhorado sem a punição, sem a culpa, porque outras pessoas são diferentes. É importante aceitar aquilo que precisa ser modificado, olhar de frente, acolher essa emoção que também não é tão positiva, para que ela seja nossa aliada. Então, a partir disso, você começa a potencializar aquilo que já é muito bom. Porque todos nós temos características muito boas. Então, vamos potencializar as características que são boas, vamos olhar para aquelas que precisam da nossa atenção e do nosso carinho, e vamos fazer o quê? Com que elas também sejam nossas aliadas. Vamos compreender que nós somos seres humanos, que nós nos cansamos, que nós também nos estressamos, que nós também temos medos. Assim fica muito mais fácil conversar com outras pessoas, das quais a gente possa pensar em possibilidades, em estratégias. Quando a gente se mostra muito forte e quer ser muito forte, aí a gente já não se permite ser frágil. Permitindo não ser frágil, você vai sofrer, porque você vai ter que usar muitas máscaras. Então o convite é, seja um ser humano, viva as emoções que você precisa viver e busque ajuda, né, naquelas pessoas que possam realmente lhe auxiliar. E essa ajuda não é aquela que vai apenas te abraçar e te acompanhar. É aquela que vai fazer com que você pense em como você pode fazer diferente. É aquela que vai criar motivos junto com você para que você desenvolva ações em busca dos resultados que você deseja. Então, pense em você como um ser humano. Você não precisa ser um super-herói. Um super-herói não consegue descansar, não consegue encontrar felicidade. Então, seja humano, se permita inclusive a vulnerabilidade. E eu desejo uma semana, né, de muita luz, muito amor, e que nesse momento onde o Dia dos Namorados se aproxima, que você possa verdadeiramente falar sobre os seus sentimentos. Não pense no que o outro possa pensar ou sentir. Pense exatamente em abrir seu coração, em que o outro saiba exatamente o que você sente. Isso é mostrar a sua vulnerabilidade, mostrando ser forte, porque você é capaz de dizer exatamente o que você sente, sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Se permita amar, se permita ser humano. Acho que isso que é mais importante, né? O dizer eu te amo sem ter vergonha de ser feliz, sem pensar no que o outro vai pensar. Exato. Tinha uma propaganda ótima que estava passando essa semana que falou assim, o que as pessoas pensam durante um beijo? Nada! Não se pensa em nada durante um beijo. Sente. Apenas beija-se e sente-se o beijo, não é verdade? Mesmo. Obrigadíssima, querida. Bom dia para você que ficou aqui com a gente.